Olá, muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui do nosso curso gratuito de Pensamento Estratégico. Eu sou o professor Vitor José. Os meus alunos aí da pós-graduação que estiverem assistindo esse vídeo podem estar estranhando me vendo aqui de camisa polo, né? Porque eu estou sempre de terno e o meu trabalho também, eu estou sempre de roupa social, mas eu estou em casa, né, gente? Tem gente aí que deve estar até estranhando estar me vendo aqui tatuado e tudo mais. Pois é, então eu prefiro aqui fazer um pouco mais informal para o nosso bate-papo ficar mais fluido aqui, tá bom? E nessa aula nós veremos aqui os 5 P's da estratégia. São 5 P's que foram elencados pelo Dr. Mintzberg, o professor de estratégia, né, canadense, lá da Universidade McGill, lá no Canadá. E esses 5 P's da estratégia, eles são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento estratégico. Seja você buscando desenvolver o seu pensamento estratégico para aplicar na sua carreira, né, no seu sucesso profissional, ou seja, para você aplicar nos seus negócios. O pensamento do Mintzberg, de fato, ele é mais voltado para estratégia organizacional, estratégia de negócios, mas a gente percebe que eles se aplicam muito bem à esfera individual, tá certo? Então vamos ver aqui quais são esses P's, né, esses elementos, ou melhor, né, as formas com que a estratégia pode ser percebida. Então, o primeiro P é o P de plano. Se você assistiu a minha aula anterior, né, que foi uma aula mais introdutória, porém muito importante, que eu falo da visão do estrategista, eu falo lá que é amadorismo achar que uma estratégia é sinônimo de um plano. Claro que em algumas situações a gente pode ter uma estratégia que seja executada por meio de um único plano, mas isso, de modo geral, não é suficiente para levar a pessoa de um ponto A até um ponto B, que é um ponto distante, né? Quando a gente fala de sucesso profissional, quando a gente fala de crescimento, de domínio, né? De conquista, de posição de mercado, é difícil você estabelecer isso através de um plano retilíneo e certinho. Mas agora nessa aula eu vou te explicar um pouco melhor para você entender mais, né? O que é que a literatura fala e você desenvolver um pouco mais o seu pensamento estratégico. Então, olha só. Existem 3 níveis que a gente pode pensar, né, quando a gente fala de pensamento estratégico, ou seja, de pensamento de inteligência que vai tirar a gente de um ponto A e levar a gente para um ponto B, que é um ponto desejado. Então, olha só, no primeiro nível estratégico está o nível da ação. Então, tem gente que pensa o seguinte, olha, pergunto para você, qual é a sua estratégia? A pessoa, não, eu vou fazer isso. Quando a pessoa fala, eu vou fazer isso, ela está se referindo a uma única ação. Evidentemente que essa inteligência, ela costuma ser frágil, né? Apostar tudo em uma única ação. Por exemplo, né, eu gosto de citar muito na carreira, tem muita gente que viaja para o exterior para estudar línguas, né? Estudar inglês, por exemplo, por 6 meses, e essa pessoa acha que quando retornar dessa experiência, essa pessoa vai ter todos os seus problemas resolvidos, que as empresas vão passar a procurá-la, né, que o currículo vai ficar imbatível e tudo mais, mas esse costuma ser uma ação até equivocada para a maioria das pessoas, porque é uma ação que custa muito caro e, na verdade, saber falar uma nova língua não é algo que vai gerar oportunidades. Olha só, na maioria das vezes não, mas é algo que pode ser necessário para você aproveitar uma oportunidade. Ou seja, é como um seguro de carro. Você tem, né? É necessário você ter, mas o seguro de carro não vai abrir novas possibilidades. Então, se você não tiver a língua inglesa, você pode perder, mas não é o falar inglês que vai gerar novas oportunidades, né, na carreira da pessoa. Não sei se você está me entendendo, mas o que é importante aqui é que você entender que a pessoa se concentrou em uma única ação. O segundo nível, né, que a gente tem de inteligência é o nível do planejamento, que aqui a gente já está falando desse aspecto de plano, que já é uma sequência de atividades. Só que aqui é preciso entender que quando você estabelece uma atividade e em seguida você tem outra atividade, para você passar dessa primeira atividade A para a atividade B, existe um resultado entre essas duas atividades. E um grande erro, e aí foi disso que eu falei na aula anterior, é quando as pessoas acreditam que esse resultado vai ser exatamente conforme ela planejou. Então, existe uma dependência aqui para você passar de um estágio A para um estágio B, existe uma dependência desses resultados. E o grande erro é acreditar que esses resultados serão conforme o esperado, tá? Então,
Por exemplo, existe uma frase que até o Flávio Augusto gosta de falar, né? O Flávio Augusto, um empresário brasileiro, que foi dono dono do Orlando City, até vendeu recentemente, né? E ele fala o seguinte: a planilha aceita qualquer coisa. Então, esse aspecto aqui de planejamento é justamente aquela pessoa que faz uma planilha, bota lá um monte de números, faz um monte de cálculos e acredita que a vida vai ser exatamente, né, o retrato daquela planilha. E isso costuma ser uma ingenuidade muito grande, por isso que existe essa frase: a planilha aceita qualquer coisa. E dentro do estudo da estratégia, pelo menos o Mintzberg, o Dr. Mintzberg, ele critica muito essa ideia do ser humano querer adiantar e prever e controlar todas as coisas, tá? Mas do ponto de vista estratégico, a gente não pode descartar totalmente o plano, porque é aqui que eu vou falar para você qual é o terceiro nível de inteligência, né? O primeiro é o nível da ação, o segundo é o nível do planejamento, que é a sequência de ações, e o terceiro é o nível estratégico. O que é que acontece? Quando você estabelece uma estratégia, você desenvolve uma inteligência, essa estratégia ela pode ser implementada por mais de um plano. Olha só que interessante. Então, o plano, na verdade, ele pode ser o desdobramento de uma estratégia. Então, ele tem utilidade, sim, o plano, desde que ele esteja dentro de uma estratégia. E uma boa estratégia, uma grande estratégia, ela vai, como eu disse a você na aula anterior, ela é um guarda-chuva e ela vai ali comportar mais de um plano. Tá? Então, é possível você executar aquela estratégia por mais de uma forma, né? O famoso plano A, mas se o plano A não der certo, você tem o plano B, plano C e assim por diante. Então, esse é o primeiro P da estratégia. O segundo P é o P de padrão. Esse P aqui é muito interessante. Então, você precisa aqui memorizar a seguinte diferença. Enquanto no P de planejamento, as ações, né, a inteligência, ela vem antes, né? A estratégia vem antes da execução. Você fala, olha, eu vou fazer assim, depois assado, né? Aqui no padrão é o contrário. Primeiro vem ações e a partir do momento que você executa as ações, você aprende com essas ações, você identifica o que é que dá certo e o que é que dá errado, e aquilo que dá certo você transforma num padrão. E é isso, né? Esse talvez seja o maior valor do pensamento estratégico. É você conseguir encontrar um padrão. No vídeo anterior eu mostrei a você qual é o padrão de ação do Coringa e por que ele é tão vitorioso, né? Por que para mim é o vilão mais interessante de todos esses filmes de heróis aí, né? O Coringa para mim é o mais inteligente e o mais interessante porque ele tem um padrão e mesmo que as pessoas conheçam o padrão dele, não conseguem fazer nada a respeito, só conseguem ser reativas, né? As pessoas estão sempre correndo atrás do Coringa, enquanto que o Coringa está sempre um passo à frente. Então, o padrão é isso, é você encontrar uma forma, e mesmo assim é importante salientar aqui que mesmo você encontrando essa forma, esse modus operandi, não significa que esse padrão não possa ser modificado. Às vezes é necessário, nem sempre um padrão vai funcionar pela vida toda. É claro que quando a gente pensa em estratégia, a gente pensa no longo prazo, mas em determinados momentos é importante que esse padrão seja revisado, né? A gente sempre tem que estar com a mentalidade aberta. Finalmente, o terceiro elemento da estratégia é uma posição. Então você fala, olha, eu vou desenvolver uma estratégia para conquistar uma posição. Você vislumbra aqui, quando a gente fala de posição, nós estamos falando de oportunidade. É claro que a posição ela pode ser física ou ela pode ser uma posição virtual. Uma posição física, aqui a gente fala, por exemplo, quando uma empresa, ela constitui ali uma rede de suprimentos, ela constitui ali um mercado, ela tem uma quantidade de produtos, tipos de produtos bem definidos, que tornam ela única naquela posição. Você como profissional, você pode ser especialista em um assunto, então isso determina a sua posição real, a sua posição física. Mas também existe a posição virtual, que é aquela posição que existe na mente das pessoas. Então a sua estratégia, ela pode ser uma posição que você constrói na mente dos seus futuros clientes, na mente dos seus colegas de trabalho, na mente dos seus pares de profissão, né? Então a posição é um elemento também estratégico e muito interessante. Então uma estratégia ela pode ser desenvolvida para conquistar e também defender
uma posição. Aqui, partindo aqui por 4, deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho, tá? O nosso quarto P é o P de pretexto, né? Que na verdade em inglês é ploy, a palavra é ploy, e muitas pessoas, e eu concordo com elas, alegam que seria melhor traduzido, a palavra ploy seria melhor traduzida para manobra. Então, esse aspecto da estratégia aqui é a manobra estratégica, são os estratagemas. Ou seja, por exemplo, o blefe, né, que você tem no poker, isso é um elemento estratégico. É quando você tem uma intenção, mas você leva as outras pessoas, principalmente os seus adversários, a crer que você tem outra intenção. Então, é algo que você meio que envolve as pessoas, tá? Envolve as pessoas, faz com que elas acreditem em algo que você quer que elas acreditem. Então, por exemplo, no mundo empresarial, existe a empresa que ela ameaça entrar em um determinado setor, quando na verdade a estratégia dela é crescer em outro setor. Ou ela pode comprar um terreno, né, para ameaçar construir uma fábrica, quando na verdade ela não quer. Ela só está ali intimidando a chegada ou então a expansão de outros concorrentes. Certo? Então a manobra estratégica, ela existe também no xadrez, que no xadrez essas manobras são conhecidas de armadilhas, né? Quando você dá uma peça ali e aí o adversário vai com vontade, pega aquela peça, então ali você consegue montar um cenário para você. Então aqui também tem o aspecto ético que precisa ser pensado com cautela, mas é um fator sim importante da estratégia, costuma ser inclusive o elemento mais divertido do pensamento estratégico, tá? E por fim, o nosso quinto P aqui é a perspectiva, que é o meu elemento preferido, porque a perspectiva é justamente a forma de pensar do estrategista. Então, cada estrategista tem uma forma de ver o mundo. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela é mais voltada para os elementos de defesa. É uma pessoa que ela vai procurar, a estratégia dela vai estar sempre voltada a fortalecer as suas defesas. Mas vai ter uma pessoa que é mais agressiva. Vão ter pessoas que estão mais dispostas a correr riscos e vão ter pessoas que estão menos dispostas a correr riscos. Então perceba que a perspectiva, ela se relaciona com todos os outros P's. Na verdade, todos esses P's da estratégia aqui que eu mostrei, que são os P's de Mintzberg, todos esses P's eles se relacionam. Porque perceba que você pode, na sua estratégia, estabelecer uma posição estratégica, você identifica uma oportunidade como profissional, você vai se posicionar na sua empresa de forma estratégica, ou no mercado, você vai se posicionar como um profissional no mercado, ou até mesmo você como empreendedor vai posicionar sua empresa no mercado. Para isso, você pode desenvolver sim um plano para desenvolver e fortalecer essa posição. Claro, né? Guardando as devidas restrições que eu já falei aqui no início. Para isso, durante isso aqui, enquanto você executa esse plano, você pode identificar um padrão que vai te ajudar a manter essa posição aqui. Nesse sentido também você pode usar pretextos, pode usar manobras e estratagemas para se defender, né? Para fazer as suas manobras estratégicas, e tudo isso de acordo com a sua perspectiva. Então esses elementos aqui se relacionam, formando assim o pensamento estratégico. Tudo bem? Então eu preciso te lembrar que para você assistir às próximas aulas, você precisa estar inscrito no canal. Então se inscreve e curte esse vídeo também para eu saber que você tem interesse, que as pessoas estão interessadas. Porque se eu perceber que as pessoas não estão interessadas, eu vou parar, vou gravar 3 aulas aqui e vou fazer outra coisa aqui no meu canal que gere mais interesse. Tá bom? Então fico por aqui e deixo um grande abraço para você.